Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Seara Fraterna. Espero que estejam todos bem, na medida do possível. Para a harmonização do estudo dessa noite, eu escolhi o capítulo 121 do livro Fonte Viva, Busquemos a Luz, e que tem muito a ver com o estudo dessa noite, falando do homem no mundo, com a Djenane Rocha, uma pessoa que já passou pelo Seara Fraterna, hoje está em São Paulo, também em uma outra casa de grande valor como a nossa, mas está sempre trazendo um pouco de carinho a todos nós. Então vamos lá. Busquemos a luz. Toda escritura inspirada por Deus é proveitosa para a instrução na justiça. Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Procura a ideia pelo valor que lhe é próprio. Quando a moeda comum te vem às mãos, não indagas de onde proveio. Ignoras se procede da casa de um homem, justo ou injusto, se esteve antes a serviço de um santo ou de um malfeitor. Conhecendo-lhe a importância, sabes conservá-la ou utilizá-la com senso prático, porque aprendeste a perceber nela o selo da autoridade que te orienta à luta humana. O dinheiro é uma representação do poder aquisitivo no governo temporal a que te submetes e, por isso, não lhe discutes a origem, respeitando-o e aproveitando na altura das possibilidades com que se apresenta. Na mesma base surgem as ideias renovadoras e edificantes. Por que exigir sejam elas subscritas em sua exposição por nossos parentes ou amigos particulares, a fim de que produzam o efeito salutar que esperamos delas em nós e ao redor de nós? Toda página consoladora e instrutiva é dádiva do alto. Não importa que os pensamentos nela corporificados tenham vindo por intermédio do espírito de nossos pais terrestres ou de nossos filhos na carne, de nossos afeiçoados ou de nossos companheiros. O essencial é o proveito que nos possa oferecer. O dinheiro com que adquires o pão de hoje pode ter passado ontem pelas mãos do teu adversário maior, mas não deixe de ser uma bênção para a garantia de tua sustentação, pelo valor que se reveste. Assim também, a mensagem de qualquer procedência que nos induz ao bem ou à verdade é sempre valiosa e santa em seus fundamentos. Porque usando-a em nossa alma e em nossa experiência, podemos adquirir os talentos eternos da sabedoria e do amor, por tratar-se de recurso salvador, nascido da infinita misericórdia de nosso Pai Celestial. Busquemos a luz onde se encontre, e a treva não nos alcançará. Colocando em miúdos, que possamos florescer onde Deus nos colocar. Então vamos fazer a nossa prece, colocando em nossa tela mental a imagem de Jesus. Querido Senhor, mestre, amigo, que o Senhor possa envolver a todos nós nesse momento, que ora a humanidade enfrenta, nos trazendo alento, coragem, boa vontade, para que sejamos fortes, para que sejamos portadores da palavra de esperança, portadores de notícias positivas, sempre fortalecendo os nossos irmãos com seu apoio, Jesus, para que
todos, todos, sem exceção, caminhemos em direção à nova era, a era de amor, a era Jesus, onde os teus ensinamentos sedimentarão a base já trazida por ti há mais de 2.000 anos atrás, e agora Jesus está sendo implantada em alguns de nossos corações. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Então, meus amigos, eu vou deixar vocês com um vídeo de divulgação, tá? E depois, Djanane Rocha vai trazer uma palhinha, uma reflexão sobre o homem no mundo. Fiquem todos bem. Até a próxima sexta-feira. Chegamos a mais um ciclo de palestras do Quinto Seu. E assim somamos 36 edições, sempre trazendo temas relevantes ao conhecimento da sociedade em geral. O tempo voa. É por isso que precisamos pensar no que está por vir, para que possamos hoje traçar os caminhos que irão nos levar a um novo e melhor amanhã. Essa é a proposta desse ciclo: discutir o novo amanhã, tentar vê-lo em temas que formam a base de nossa bússola, a que nos levará a um melhor porvir: religiosidade, ciência, empatia, educação da juventude, meio ambiente e saúde mental. Como no ano passado, os encontros ocorrerão de forma remota, com transmissões ao vivo pelo canal do Quinto Seu e também pela rede espiritismo.net, sempre aos domingos, às 4 da tarde. E além, claro que contamos com a participação do público, com suas dúvidas, que ajudam a todos. Venha com a gente, chame os amigos. Esse novo amanhã depende de nós e do que fazemos hoje. Olá, meu nome é Djanane Rocha e nós vamos conversar aqui hoje sobre o homem no mundo. As fontes são o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 10, o Livro dos Espíritos, questões 132 e 909 e algumas falas de Haroldo Dutra. O momento atual que a gente está vivendo aqui na Terra é de muita apreensão, instabilidade, né, gerando medo na gente, guerras acontecendo em alguns países, muita insegurança, xenofobia também muito acirrada, um ambiente muito propício para angústias, depressão, revolta, violência, né, e até uma polarização muito forte. Isso tem levado algumas pessoas a querer se desvincularem da vida em sociedade. Com pretexto, às vezes, delas se manterem em paz, elas procuram conviver o mínimo possível com parentes, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, e se justificam, às vezes, perante os outros e perante a sua própria consciência, buscando aí as palavras do Cristo e do Evangelho, que para embasarem isso, que é um equívoco. O nosso roteiro aqui na Terra, né, a nossa história aqui na Terra, né, é mais ou menos assim, né? A gente nasce, né, vive aqui mais tempo ou menos tempo, dependendo do nosso planejamento reencarnatório, vive às vezes de uma forma cuidadosa, né, caritativa, né, adequada, às vezes não, às vezes descuidada, indiferente para consigo e até
para com os outros, não solidária, sem amor, né, ao outro, às vezes até a si, uma forma egoísta também, às vezes. Só que, de repente, em algum momento, elas começam a refletir. Quem realmente eu sou? O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Como é que eu estou cuidando de mim, do outro, do nosso planeta? Que legado eu quero deixar? Como é que eu quero ser lembrado? E isso pode demorar uma vida, né, para acontecer. Esse início de reflexão aí pode demorar várias existências, mas em algum momento essas reflexões vêm para a gente. E o caminho, né, que a gente sabe, né, vem de Jesus, né? Nosso caminho é o caminho de Jesus, né? Que na passagem, uma das passagens que ele tem com os discípulos, ele traz: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Né? E aqui perfeito, obviamente que é a máxima perfeição que o Espírito pode chegar, que nunca vai ser a perfeição de Deus. E o exemplo para isso, né, é o próprio Jesus, as palavras que ele usava, as ações que ele tinha, né? Como é que a gente vai chegar a essa perfeição, né? Só que a gente já vê, né, o homem no mundo, o que a gente veio fazer aqui? Só aqui já, sede perfeitos. E como é que é a vida aqui na Terra, né? A gente aqui tem a maioria dos espíritos ainda muito imperfeitos e em diferentes estágios aí de desenvolvimento, né, características diferentes, pensamentos, prioridades, filosofias de vida, modos de viver, costumes, temperamentos, enfim. Uma distância grande ainda entre o desenvolvimento intelectual e moral, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio, então ações muito diversas, pessoas muito diferentes, às vezes dificulta muito o interrelacionamento, né? Causa antagonismos, causa que a gente vê aí, né, hoje muita desavença, muita incompreensão, muita agressão, intolerância, não respeito, muita rebeldia. Tudo isso acaba atrasando a nossa evolução. E quando a gente começa a ver aqui na passagem, né, do capítulo 12, item 10, que é o homem no mundo, o que o espírito protetor traz, né, nessa passagem? Ele diz que os que se reúnem em nome de Deus pedindo assistência aos bons espíritos, nós deveríamos fazer isso, né, com os corações animados e com um sentimento de piedade, né, com os nossos corações purificados, né, nossos corações e mentes livres de pensamentos fúteis e mundanos e sentimentos, né, pensamentos e sentimentos, a fim de que a gente possa elevar nosso pensamento até a espiritualidade maior, para que assim elas consigam, né, achar aí a sintonia necessária para germinar na gente, né, lançar sementes e germinar na gente a caridade, os frutos da caridade e da justiça, né? Então, que ele fala que a prece com a mente e o coração pacificados, né, confiando em Deus, né, com essa fé no seu amor e na sua misericórdia, é assim que a gente deveria ter o nosso pensamento. E aí ele traz uma outra passagem que ele diz assim, né, que a exortação à prece incessante não significa que a gente deve buscar uma vida mística, né, afastada da sociedade, né, das pessoas assim em geral, que a gente deve sim viver como os homens do nosso tempo, né, e que a gente deve assim fazer isso com sentimentos de pureza. Então assim, temos nossos momentos de oração, temos os nossos momentos sim de aproveitar aquilo que a gente pode aproveitar aqui na Terra, de coisas alegres, de coisas que o que a gente pode também é o que a gente pode usufruir, e fazer isso com a mente limpa, né? Agradecendo a Deus, né?
fazendo isso de uma forma que não prejudique a ninguém, né? Tendo ações dignas de herdeiros que somos, né, de Deus, né? E ele traz que a virtude não significa que a gente assuma um aspecto lúgubre, né, severo, e nem que a gente tenha que repelir esses prazeres da vida, né? A gente tem sim, ele reforça de novo, a gente tem sim que viver o que é aqui da terra, mas com pensamento elevado a Deus, pedindo a Deus, né, proteção, né, nas coisas que a gente queira realizar, né, e agradecendo, né, pedindo bênçãos aí quando alcançarmos êxitos. E ele traz também que a perfeição, né, ela está na prática da caridade absoluta, né, em todas as posições sociais, depende de qualquer diferença, né, de posição social, gênero, qualquer coisa. Só que assim, se a gente não se relaciona com os outros, se a gente se afasta, né, a gente perde a maior oportunidade que a gente tem de evoluir, porque a gente só consegue evoluir quando a gente está exposto, né, àquelas coisas e a gente consegue superar as nossas más inclinações, né, nas lutas diárias que a gente tem, né, nos momentos adversos que a gente é colocado à prova. Se a gente não se relaciona, se a gente está isolado, a gente está perdendo essa oportunidade. E ele traz de novo que para a gente viver, ele reforça mais uma vez, para a gente viver em comunicação constante com a espiritualidade, a gente não precisa se cobrir de cinza, né, virar um eremita, né, a gente pode sim ser ditoso, ser feliz, desde que a nossa felicidade a gente não esteja fazendo à custa de sofrimento de ninguém, né, entristecendo a ninguém nem a Deus. Que usufruamos sim, que a gente pode usufruir na terra, que a gente se mantém em oração. E ele finaliza que Deus é amor, e aqueles que amam santamente, ele os abençoa. Então ele está abençoando a gente, se a gente tem essas atitudes corretas. E aqui de novo o nosso maior exemplo, né? Jesus era tolerante com as falhas alheias, as faltas alheias, era paciente com os que necessitavam de atenção, de afeto, né? Ele perdoava, né, e tinha amor mesmo àqueles que o odiaram, ofenderam, traíram, o que é tão ainda no nosso nível espiritual, no nosso nível de desenvolvimento ainda é tão complexo, mas se pelo menos a gente começar não desejando mal, né, a essas pessoas, orando por elas, já é um caminho para a gente tentar mudar essa sintonia, seja dela, seja nossa. E aí a gente está também no caminho da evolução. E ele via todos como irmãos, né? E especialmente aqueles mais imperfeitos, é que ele considerava que precisavam de mais ainda compreensão e carinho. E aqui eu vou trazer um pouquinho do Haroldo, que ele traz uma coisa muito interessante, que é assim, cada um de nós tem uma história, né, um enredo. E, portanto, o significado, o sentido da vida é único para cada um de nós. Cada um tem o seu, né? E são as conexões que a gente faz ao longo desse enredo, dessa nossa história, que vão dando sentido a ela. Que ela pode ser uma história rica, uma história pobre, né? Uma história que nos inspira, ou uma história que, né? Então cabe a nossa, é a nossa história. E só para exemplificar o que é dar sentido a algo, ele trouxe Kardec, que quando ele organizou, codificou a fala dos espíritos, ele estava dando sentido, né? Sentido à vida física, sentido à morte, sentido à vida futura. Então, esse é só um exemplo de como é dar sentido, né? Então, como é que a gente está dando sentido à nossa vida? A primeira manifestação dos espíritos a Kardec sobre a vida foi de que não há acaso. Então, assim, não tem acaso, né? Há uma causa primária de todo o universo e de tudo que existe nele, que é Deus.
né? E se tem uma causa primária, é possível construir esse enredo. Então, Deus desejou o universo, criou o universo e dirige o universo. Né? O Haroldo conta dessa forma bem fácil de entender. Né? E nós, criados simples e ignorantes, para quê? Para a gente chegar até a perfeição moral. Então, aqui está o sentido da vida. Né? O homem no mundo, para quê? Para a gente evoluir. A gente vai subindo degrau a degrau, se aperfeiçoando intelectual e moralmente, dependendo dessa conexão e postura que a gente tem com Deus, com o próximo e até com a natureza, né? Como é que a gente está cuidando da natureza, né? Vai dizer, né, o quão rápido a gente vai evoluir. No Livro dos Espíritos, na questão 132, tem a pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta, né, é que os espíritos trazem, né, na resposta que Deus coloca a encarnação na nossa vida, para que a gente chegue à perfeição máxima que a gente pode chegar, que é a perfeição moral, né? E mesmo que a gente fale, né, algumas vezes, que a gente faça escolhas ruins, a gente vai estar, de alguma forma, progredindo. A gente vai estar aprendendo alguma coisa com aquilo, tropeçando, a gente vai evitar tropeçar de novo, né? Espero que evitemos tropeçar de novo, e aí a gente vai evoluindo. Para a gente evoluir, a gente precisa passar por vicissitudes, né? O que são vicissitudes, né? As vicissitudes da experiência corporal. Por exemplo, nascer, envelhecer, adoecer, morrer, ter algum problema físico, né? Algum dano físico, sofrer em algum relacionamento, perder o emprego, enfim, várias dessas coisas que acontecem na nossa vida. E é a gente experimentando essas vicissitudes que a gente evolui, né? A gente está ali experimentando a fragilidade de quem está encarnado. Se não fossem essas vicissitudes, a gente não conseguiria evoluir. Então, a gente só chega à perfeição, né, quando a gente passa por elas, né, supera. O Haroldo, nessa palestra que ele trouxe essas reflexões, ele pergunta assim: qual o sentido da minha vida, né? Cada um se perguntando. O que acontece comigo em particular? Bom, eu encarnei para suportar a parte que me toca, né, na obra da criação. Sou único, não sou igual a ninguém, né? Porque Deus não cria cópias, cada um tem uma parte, um papel na criação, né, que foi determinado por Deus. E a gente só vai assumir a parte da nossa herança, por sermos filhos de Deus, quando a gente chegar lá nos mundos celestes. Então ele está dizendo aqui o sentido também da vida. E só diz respeito a mim chegar a espírito puro. É só eu, só depende de mim. Por isso a vida de cada um é diferente, cada um tem sua história, seu objetivo e, portanto, o seu sentido. E são as vicissitudes que vão ser esse fio condutor aí, né, da nossa evolução espiritual. Cada dia a gente vai galgando um degrau, vai evoluindo, vai evoluindo. E depois que a gente chega na perfeição, a gente deixa de sofrer as vicissitudes, né, inerentes à vida corpórea e pode aproveitar aí nossa eternidade como espíritos puros. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, tem a pergunta de se poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações. E a resposta é sim. E frequentemente a gente faz esforços muito insignificantes, que falta é vontade, né? Que poucos de nós fazem esses esforços significativos. Paulo traz umas palavras que são exemplo para a gente também. Sinto que faço o mal que não quero, mas não faço o bem que desejo.
Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Combati o bom combate, terminei minha tarefa, conservei a fé. E nós, então, no mundo, né, que a gente tem que buscar muito respeitar a obra de Deus, ser solidário, colaborar com o progresso intelectual, tecnológico, moral, ensinar o que a gente sabe, enfim, se aproximando cada vez mais das características do homem de bem. Enfim, utilizar os nossos talentos para construir um mundo melhor, né, evoluir, né, se tornar perfeito e assim tomar posse da herança da obra de Deus, da nossa herança na obra de Deus, né, aquilo que foi determinado para a gente como filhos dele. Queria agradecer, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, e que a espiritualidade amiga nos oriente, nos acompanhe hoje e sempre. Muito obrigada.